Olá a todos, meu nome é Luciana Munhoz, eu sou cirurgiã dentista e pesquisadora científica pela Universidade de São Paulo e como boa parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo, eu tenho um familiar portador de doença de Huntington e esse é um assunto que muito me interessa. Em junho de 2020, eu tive a oportunidade de assistir o Congresso Americano de Doença de Huntington, que ocorreu por conta da pandemia totalmente virtual, e trago para vocês as notícias das principais pesquisas que foram comunicadas neste congresso. Já adianto que são boas notícias, infelizmente nada de imediato, mas boas notícias para um futuro aí que está chegando. Eu quero chamar a atenção de algumas pesquisas que eu achei muito interessante, praticamente todas, que estão desenvolvendo medicações para o tratamento da doença de Huntington. Inicialmente, uma empresa que se chama Annexon Biosciences, da Califórnia, tem um programa que se chama ANX005, que já está em fase 1, inclusive, e já testou medicamentos em 22 pacientes portadores de Huntington. Essa empresa está desenvolvendo uma medicação que visa reduzir uma proteína que se encontra entre os neurônios de pacientes portadores de doenças neurodegenerativas. E eles acreditam que essa medicação seria bastante interessante para os pacientes que têm ADH, ok? Uma outra empresa que se chama Wave Life Sciences está testando em portadores de Huntington duas medicações que se chamam Precision HD1 e Precision HD2. Aqui se tratam de medicações personalizadas, criadas para cada paciente, uma terapia genética. Os testes começaram agora em dezembro de 2019, ok, é recente. E também seria uma medicação, como as outras que eu vou comentar na sequência, que seria administrada por via punção lombar, ou seja, como se fosse uma RAC ou uma anestesia peridural, certo? Uma outra empresa, uma terapia bastante interessante, uma terapia gênica, chamada AMT-130, nome Unicure, ok? Eles têm uma ideia bastante inovadora para os pacientes portadores de DH e outras doenças neurodegenerativas, que seria uma terapia genética com dose única. A medicação desenvolvida teria a função de reduzir no cérebro a produção da huntingtina e essa medicação com dose única seria aplicada diretamente no cérebro por meio de pequenos orifícios em áreas que são mais comprometidas pela huntingtina, ok? Em pacientes portadores de DH. Os recrutamentos para o teste do AMT-130 se iniciaram em outubro de 2019 e esta empresa ela já realizou testes com animais e percebeu que ao injetar essa medicação de dose única em mini pigs, em porquinhos pequenininhos, estes animais permaneciam com o efeito dessa medicação por pelo menos 5 anos. Aí uma coisa bastante promissora. Uma outra empresa, que se chama Kinect, está estudando os efeitos da valbenazina. Valbenazina é uma medicação que é utilizada para distúrbios de ordem motora. Ela já é aprovada pela FDA lá nos Estados Unidos e a valbenazina, eles imaginam que essa medicação teria um efeito benéfico no tratamento da sintomatologia da doença de Huntington, que é a coreia, ok? Aí seria uma medicação via oral mesmo, tá? Muito importante e a pesquisa mais falada no momento. Quem acompanha aí sites de pesquisa ligadas à doença de Huntington, com certeza já ouviram falar nisso. A Ionis Pharmaceuticals, que em parceria com a Roche, está testando em fase 3, ou seja, ao meu ver, a empresa
é que já tem uma medicação em fase mais avançada de testes, ok? Uma medicação que já foi chamada por HTT-RX. Na sequência, ela foi denominada de RG6042 e agora, como a fase de teste já está relativamente avançada, a medicação já recebeu seu nome genérico pela Organização Mundial de Saúde, que é Tominersen. Gravem este nome, Tominersen. Esta é uma droga que também seria injetada no paciente portador de DH via punção lombar. Na fase 1 e na fase 2, observou-se que ela é uma droga, segura, ok? Pacientes tiveram sim efeitos colaterais, mas em relação aos benefícios obtidos, eles ainda estão estudando qual a significância desses efeitos colaterais, mas nada que interrompesse o tratamento da medicação, ou a utilização da medicação. Por um momento, a pesquisa teve que parar por conta de alguns efeitos colaterais, mas esses efeitos não estavam ligados propriamente à medicação em si, mas à forma de injeção dessa medicação na punção lombar, e isso foi melhorado, então pacientes tiveram algumas infecções, etc. Entretanto, isso foi melhorado e ela retomou os testes. A fase 3, que é uma fase que checa a eficácia especificamente do Tominersen nos pacientes portadores de DH, tem previsão de término em 2022, ok? Então teremos boas notícias, se Deus quiser, em 2022. O que me deixou bastante contente em relação ao Tominersen foi que a própria Roche, em parceria com a Ionis, está trabalhando em outros braços de pesquisa da mesma medicação. Que braços são esses? Estão testando paralelamente em pacientes que já participaram da fase 1 e fase 2, se o Tominersen pode ser administrado em intervalos mais longos, se ele continua tendo o seu efeito benéfico. Como assim? No primeiro momento, a empresa administrou o Tominersen de mês em mês, também de uma vez a cada 2 meses, e eles estão imaginando, de acordo com os resultados que eles tiveram, que pode ser que seja interessante aumentar o intervalo de aplicação da medicação, ok? E neste momento eles estão testando um intervalo de 4 meses, tá? Outras coisas bastante interessantes, né? Pesquisadores ligados à Roche estão trabalhando em biomarcadores para a doença de Huntington, ok? Que seriam indicadores da evolução da doença, que poderiam ser verificados, né, em exames de sangue, por exemplo. Tá? Isso seria bastante útil para testar a evolução, para checar a evolução da DH nos indivíduos e checar a eficácia das medicações que estão sendo criadas, ok? Por último, para encerrar, um assunto bastante interessante, né, que eu não conhecia, talvez alguns de vocês conheçam. 2 pesquisadores que são intimamente ligados a DH, que trabalham com DH de uma maneira bastante intensa, que são o Edward Wild e o Jeff Carroll, em parceria com outro pesquisador português, mantém um site com as principais notícias, todas atualizadas sobre todas as pesquisas ligadas a DH. Este site tem uma versão em português, é um português de Portugal, mas dá pra gente entender que é bem parecido, que se chama Buzz, ok? HD Buzz, tá? B-U-Z-Z, ok? Então, se vocês quiserem conhecer aí tudo que tiver de novidade e outras notícias mais atuais, elas estarão disponíveis neste site que tem em várias línguas. E captam, inclusive, pessoas para ajudar na tradução, ok? Finalizando, eu percebi que todos os pesquisadores estavam extremamente engajados nas pesquisas, né? Bastante otimistas. Eles têm trabalhado muito para conseguir
medicação eficaz para pacientes portadores de TDAH, e eu espero que eles tenham êxito para o bem dos nossos doentes, né? Como eu disse, não tem nada pronto para agora, infelizmente, mas no futuro bem próximo, com certeza, eu acredito do fundo do meu coração que a gente vai ter aí alguma coisa que possa tratar essa doença neurodegenerativa tão cruel. Eu agradeço a todos que estão aqui e que ouviram esse meu vídeo e que espalhem boas notícias. Muito obrigada!